Boa noite. Abra comigo o Santo Livro em Êxodo. Êxodo 34. Irmãos, é um prazer enorme estar aqui de volta com vocês. E eu quero dizer a única coisa que me motiva a vir pregar aqui, a única, são as almas, são as pessoas, são vocês. Essa é a minha grande motivação. Eu venho e volto no mesmo dia, então são 800 quilômetros. Chego, tomo café, prego e volto. Chego 2 horas da manhã em casa. Quando eu não estou animado, eu chego meia-noite. Ainda bem que metade não entendeu. E eu quero também, desde já, me desculpar se alguma coisa sair errada. Eu estou fazendo uma dieta cetogênica e eu estou passando por aquele processo de adaptação. Então traz uma reação muito estranha no corpo. E que Deus dê graça, que dê tudo certo. Porque eu sou um pastor que eu utilizo muito do meu físico para pregar, né? O fervor ali precisa de um pouco de energia, né? Você queimar gordura. E essa dieta, ela é meio restrita com relação à caloria e a carboidrato. Qualquer eu te falo mais, para você manter a sua saúde. Crente tem que cuidar da saúde também, viu, irmão? Abra comigo então Êxodo 34, verso de número 5. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto de Moisés, dele aí é Moisés, e proclamou o nome do Senhor. Deus vai se apresentar a Moisés. Verso 6, e passando o Senhor por diante de Moisés, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia de 1000 gerações, e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Veja só, Deus manifesta a Moisés seus atributos, sua natureza, o seu ser, o seu caráter. Agora vamos ver a reação de Moisés. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Até aí, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, damos a Ti a honra, a glória e o louvor. Tudo que pedimos é que haja uma manifestação da Sua graça. Estamos fartos de palestras, estamos fartos de reuniões públicas, litúrgicas apenas. Oh Deus, se não houver vida, poder, graça, é apenas transmissão de conhecimento, de informação. Nós não somos informantes, nós pregamos o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação, de modo que o Teu reino avance, que o Senhor receba glória para si e nos conforme à imagem do Seu Filho. Amém. Presta atenção aqui. Vamos ver se o tempo e a saúde me permitem abordar com você essa parte rica da Escritura.
Presta atenção, muitos não servem a Deus da maneira correta, da maneira adequada. Muitos não louvam, não adoram a Deus, não temem a Deus da maneira correta. Se você notar o nosso cristianismo moderno e comparar com o cristianismo de algumas décadas atrás, Lloyd Jones, Tozer, A.W. Pink, Spurgeon, Edwards, as pessoas tinham uma estatura espiritual elevadíssima. As pessoas louvavam a Deus de forma profunda. Havia reverência, temor, ou seja, a fé era robusta em todos os seus aspectos. E nós falhamos. Adoração esquisita, não tem temor. É uma relação cultica, é uma relação com Deus muito pequena. E a causa disso é de não conhecermos o caráter de Deus. Então muitos não servem a Deus do modo devido, por não conhecer o caráter, os atributos, o ser de Deus, a consistência de Deus. Aqui neste texto, Deus revela a Moisés o seu caráter, sua essência, seu ser, seus atributos. Ao revelar parte do seu ser, dos seus atributos, da sua essência, qual foi a reação de Moisés? O que isso provocou? A Bíblia diz que imediatamente prostrou e o adorou. Essa é a reação que causa nos homens, na igreja, quando esta conhece o ser de Deus. Conhece Deus nos seus mais distintos aspectos, ela vai se dobrar, se curvar e dar a Ele todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Isso acontece com qualquer um que tem acesso aos atributos de Deus. Agora, essa noite, eu quero destacar apenas 2 dos tantos que Deus tem, atributos comunicáveis e incomunicáveis. E esses são dos 2 atributos mais maravilhosos, que descendem do amor de Deus, que procedem do amor de Deus, a misericórdia e a graça. Deus é um Deus misericordioso, e Deus é um Deus de graça. E assim como foi com Moisés, minha oração é para que ao final desta mensagem, ao revelar a você pelo menos 2 atributos, cause em você a mesma reação que causou em Moisés. Misericórdia e graça. Primeiro, vamos começar com a misericórdia. O que significa a palavra misericórdia? Ter compaixão, clemência, compadecer-se de alguém. Quando Jesus viu as multidões, teve compaixão, teve pena, se condoeu delas, porque eram ovelhas sem pastor. Misericórdia também é alívio do sofrimento, poupar alguém da execução, aliviar de alguém sua dor, ter compaixão do estado miserável de alguém. Isso é usar de misericórdia. Na Idade Média, por exemplo, os cavaleiros medievais, os teutônicos, bizantinos, da ordem de Alcântara, eles detinham consigo um punhal que chamava misericórdia. Como eles usavam esse punhal? Quando havia as batalhas campais, e um exército vencia o outro, nem todos morriam na hora, eram mutilados e ficavam no chão.
tendo hemorragias, com pernas e braços cortados, e então era uma morte lenta e dolorida. O cavaleiro vitorioso, o que fazia? Tirava o punhal chamado misericórdia e cravava no coração daquele soldado mutilado. Para quê? Para aliviar ele a dor. Alívio da dor, poupar do sofrimento, poupar da execução. Agora, por que necessitamos de misericórdia? Por que necessitamos que a nossa dor seja poupada, nosso sofrimento, e sejamos livres da execução? Por que necessitamos de misericórdia? Eu vou ler alguns textos para você entender, porque talvez você esteja aqui e não acha que é digno de misericórdia. Acha que tem muito mais pessoas necessitadas de misericórdia. Romanos 3:20, você precisa de misericórdia, porque todos pecaram, todos, e destituídos, afastados, carecem da glória de Deus. Você precisa de misericórdia, porque Romanos 3:10 está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Salmo 51:5 diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Gênesis 8:21 diz: porque a imaginação do coração do homem é má, desde sua meninice. E Hebreus 2:2 vai até mais profundo. Por que necessitamos de misericórdia? Porque a Bíblia diz que toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. Todo pecado, toda transgressão deve receber justo castigo, a ira de Deus, o inferno. E Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, escute, toda transgressão merece receber justo castigo, ok? E quem transgrediu? Todos nós transgredimos, todos pecaram, então todos merecem ser condenados ao inferno. É então que nessa hora entra em cena a misericórdia. Você, pelos seus pecados, merece ser condenado, mas Deus não te condena, Ele usa de misericórdia. Isso aconteceu com aqueles que são salvos. Merecíamos o inferno, a morte eterna, a condenação. E por que Ele não condenou? Lamentações 3:23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Eu vou resumir para você em uma frase o que é misericórdia. Misericórdia, não dar a nós o que nós merecemos. Merecemos a punição, a condenação, o castigo, a ira. Ele não dá o que é justo dar, o que é merecido dar. Ele não dá o que merecemos. Isso é misericórdia. Misericórdia não é só poupar-nos da punição. Misericórdia também é trazer alívio do sofrimento. Deus manifesta a sua misericórdia aliviando os homens dos seus sofrimentos. Lucas 18:35-38. E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que ele parou e disse: o que queres que eu faça? Quero ver. Então veja, é um ato de misericórdia, poupar-nos do sofrimento, trazer alívio. Mateus 9:36, como eu já disse, e vendo as multidões, teve grande compaixão, teve misericórdia, porque andavam exaustas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Sabe de quem ele está falando aqui? De você. Um dia você estava entre essa multidão, eu, o Arival, nós, desgarrados, apartados do Senhor, perdidos,
Deus, e só teve uma coisa que nos trouxe para o bispo e pastor das nossas almas: a sua misericórdia nos atraiu, a sua misericórdia nos chamou. Quando ele olhou para nós, só viu feiura, iniquidade, maldade, fel, mas a misericórdia nos atraiu, porque estamos exaustos, desgarrados, como ovelha que não tem pastor. Sabe como você conseguiu chegar aqui hoje? Sabe por que você está usando essa roupa? Hoje o metrô não descarrilhou, você não bateu o carro, não sofreu infarto. Sabe por quê? Mercy, misericórdia. Isso é misericórdia, o primeiro atributo. Segundo, graça. Essa aí. As religiões têm a palavra fé, as religiões têm a palavra amor, as religiões têm a palavra justiça, as religiões têm a palavra também misericórdia, as religiões têm a palavra paz, mas só o Evangelho tem graça. A graça é a palavra una, singular, que só o Evangelho tem. O que é graça? No sentido literal, favor imerecido, benevolente de Deus. Algo que Deus faz para nós gratuitamente. Deus manifesta sua graça, oriunda da sua bondade, de forma imerecida. Deus oferece o seu favor, oferece suas bênçãos, que vêm do seu amor de forma imerecida. É um presente gratuito de Deus. São bênçãos concedidas por Deus imerecidamente. Vou te dar um exemplo de graça. O prefeito de São Paulo organiza um evento, um motel. Ele prepara comidas, roupas e hospedagem. E ele chama você. E ele dá você de graça. Você dorme no hotel, veste-se e come. Você não pagou nada por aquilo. Você recebeu de graça. Entretanto, para que você tivesse, outro pagou pela comida, pagou pela hospedagem e pagou pela vestimenta, para que você recebesse de graça. É assim com Deus. Abençoou, perdoou, salvou, sem que você pagasse nada. Te deu, é presente, mas nem um centavo, nem uma obrazinha, nenhuma, mas nem um atozinho, nenhum, é totalmente de graça. Mas para você se vestir da justiça, para você comer do pão da vida, e para você se hospedar no paraíso, outro pagou por você. Eu preciso dizer quem foi? Então diga o nome dele bem forte. Jesus. De graça. Podia parar aqui e nós começar a chorar e orar, já estava bom. Mano, não tem mais o que falar. Eu já estou querendo fazer igual Moisés. Tem que dobrar de vergonha, de tamanho, amor, fidelidade, graça. Agora, o que é misericórdia? Não dar o que merecemos. Graça, dar o que não merecemos. Merecemos o inferno, Ele não dá misericórdia. Não merecemos o céu, Ele dá graça. De novo, misericórdia, não dar o que merecemos. É justo o castigo, Ele não dá. Graça é dar o que não merecemos. Não merecemos ir para o céu, Ele dá. Aí você vai me comparar Buda com o que eu estou falando? Maomé? Não. Confúcio? Hare Krishna? Não. Por favor. Tal ciência para mim é elevadíssima, tão profunda, que eu não posso atingir
disse Davi. Agora, por que necessitamos de graça? Já parou para pensar? Simples, porque nós não temos nada. Jó 1:21, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Por que precisamos de graça? Porque é tudo de Deus, não temos nada. Salmo 89:11, teus são os céus, e tu é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundastes. Por que precisamos de graça? Porque não tem, olha só, escute, por que precisamos de graça? Porque não temos méritos, e sim deméritos. Isaías 64:6, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Por isso que precisamos de graça. Sabe essa obra sua? Oração, jejum, votos, procissões, terços, qualquer outra coisa que você faz para Deus, é um pano que cobria o leproso, e quando o pus, o sangue, ele permeava todo o pano, e ficava encharcado, tirava-se o pano do leproso, saía pedaço de pele, pus e sangue. Nossas obras são como aquele lençol, pútrido. Por isso precisamos. Então, porque não temos méritos nem deméritos, e todas as nossas obras são trapos de imundício. Então, é nessa hora que olha que ele vê a nossa oferta. É a mesma coisa, Arival. Nossas obras diante de Deus é a mesma coisa que oferecer um pão com presunto para o Bill Gates. Aqui, Bill. É uma coisa tão pífia, pequena. Não é suficiente. É você chegar para pagar a dívida externa do Brasil com moedas. Eles vão rir de você, moedas. Você pagar por algo, conquistar algo, ter absolvição no tribunal de Deus, com essas moedas, com esses tostões, não são suficientes. Você chega com alguns centavos para pagar uma dívida trilionária. Você não pode pagar. Entretanto, todavia, não obstante, sem embargo, entra em ação a maravilhosa graça. Deus diz, bote essas moedas no bolso. Eu não vou precisar de nenhuma delas. É livre, é de graça. Isso é a graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Agora, nós vamos encontrar estes dois atributos sendo manifestados na vida de um personagem. Você vai ver na figura desse personagem você. E você vai ver a manifestação da misericórdia e a graça na vida de Mefibosete. Abra comigo em 2 Samuel capítulo 9. Segundo Samuel, capítulo 9. Vamos ler. Verso... Deixa eu ver. Verso 3. 1 e 3. Disse Davi, resta porventura alguém da casa de Saul? Verso 3 agora. Disse-lhe o rei, há ainda alguém da casa de Saul? Até aí. Há alguém da casa de Saul, verso 3. Presta atenção. Segundo a tradição oriental, quando um rei para subir no poder, tinha que exterminar a vida de toda a linhagem real,
do seu precedente, do rei antecessor. Porque se tivesse um membro da família do rei vivo, ele poderia disputar o trono e ser herdeiro do trono. Então, o rei que subisse no trono tinha que se assegurar que todos os descendentes do antigo rei estivessem mortos, porque eram seus inimigos. Então, o rei que subisse no trono deveria exterminar os seus inimigos. Agora, o novo rei sobe no trono, e ele estava procurando Mefibosete. Para que ele estava procurando Mefibosete? Para que ele o executasse, segundo a tradição, para que não houvesse ninguém que disputasse o trono. Irmãos, Deus está sentado no seu trono, e Ele tem que executar todos os descendentes do seu inimigo. Quem é o inimigo de Deus? Adão. E o que acontece? Nós somos os descendentes de Adão. Romanos 5,12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens. Por isso, todos pecaram. 1 Coríntios 15:22, porque assim como todos morrem em Adão. Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte. E Romanos 5,10 mostra que quem está sentado no trono tem que aniquilar os seus inimigos. Vamos ver quem são os inimigos daquele que está sentado no trono. Romanos 5,10. Se quando éramos ainda inimigos, Deus, o justo juiz, tem que executar toda a descendência de Adão, porque ela, quando caiu, quando quis tomar o lugar de Deus, se tornou inimigo de Deus. Sou eu e é você, e é toda a raça humana. Mais uma vez ele pergunta: resta ainda porventura alguém da casa de Saul? Resta alguém da casa de Saul? O verso 3 responde, presta atenção. Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Até aí. Então veja só. Quem sobrou? Davi descobre que sobrou um descendente. Ele é filho de Jonatas, neto de Saul. Ele é um aspirante do trono. Ele é descendente, o único e o último descendente do rei vivo. Como ele está? Ele está aleijado de ambos os pés. O Adão que foi punido no Éden, preste atenção. O inimigo de Deus que foi banido do Éden, e foi por Deus punido, deixou alguém? A pergunta que se faz hoje: sobrou alguém da descendência de Adão vivo? Sim, sobrou. Quem? Os homens, os filhos da ira. E como eles são? Eles são aleijados de ambos os pés, caídos, depravados. Esse é a nossa condição. E o que nós merecemos? Sofonias 3,8. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar reinos, e sobre eles derramar toda a minha indignação e todo o ardor da minha ira. É isso que Deus tem que fazer conosco. Somos descendentes do seu arqui-inimigo, Adão. E por Adão, através de Adão,
A morte entrou nos homens e o pecado entrou nos homens. Fomos feitos uma descendência inimiga daquele que está sentado no trono. E o que nós merecemos? Toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. Deus tem que punir. E onde estava esse aspirante? Verso 4. E onde está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Presta atenção. Presta atenção. Onde estava Mefibosete? Estava em Lodebar. Lodebar quer dizer terra árida, deserto. Estava muito distante da capital e de Davi. Por que Mefibosete estava em Lodebar? Porque ele sabia que agora que o novo rei está no poder, ele se escondeu, ele fugiu com medo da espada, do juízo, com medo de ser morto. Nós, os pecadores, o que fazemos? Fugimos da lei, porque somos transgressor. Fugimos de Deus, porque temos medo dele nos punir. João 3,20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Sabe o que Mefibosete fez? Ele se escondeu como Adão, quando pecou em Gênesis 3,9, e chamou o Senhor: Adão, Adão, onde está? E ele disse: eu ouvi tua voz no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. Assim somos nós. Nós corremos da luz, corremos da lei de Deus, porque ela revela o nosso pecado. Então, com medo da punição, com medo do pagamento, com medo do juízo, corremos, porque Deus vai nos punir. É por isso que o homem corre. A sua consciência o acusa, ele corre. O seu coração o acusa, ele corre. Ele corre porque ele tem medo da espada divina, porque ela é justa. Somos seus inimigos. Verso 5, presta atenção. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Mefibosete está lá em Lodebar, nos seus aposentos, coxo diante dos pés, longe. Aí um dia, chegam até a porta dele. Mefibosete! Me acharam. O rei vai me matar. Ele vai me matar. Porque eu sou neto de Saul, filho de Jonatas, o seu arqui-inimigo, Saul. E ele vai me matar. 2 Coríntios 5,10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Mefibosete pensou: começou o meu julgamento. Assim ocorre conosco. Todos os filhos de Adão serão julgados pelos seus pecados, e ele irá atrás de todos, para que eles prestem conta. Seguramente Mefibosete ficou apavorado. Eu fugi, eu me escondi, ele quer me matar, ele é o novo rei, e ele me achou. Irmãos, essa é a nossa história. Assim Deus deveria agir conosco. Ele está no seu trono vitorioso, e Ele tem que aniquilar toda a raça caída. Mefibosete apavorado. Agora o verso 7, é onde nós temos a primeira aparição da misericórdia. Mefibosete estava com medo. Olha o verso 7. Então lhe disse Davi: não temas. Por que Davi disse isso? Porque ele estava com medo. Ele vai me matar. Mas Davi diz: não temas,
porque usarei de bondade, no hebraico, usarei de misericórdia para contigo. Irmãos, foi isso que Davi fez com o neto do seu inimigo. Não temas, eu não vou te matar. Não, mas eu mereço, pois eu vou usar de misericórdia. Foi exatamente o que Deus fez. Foi até Lodebar, pegou o descendente de Adão, coxo de ambos os pés, caído, morto em delitos e pecados, e chegou e abriu a porta com a espada. Não, com a mão da misericórdia. O Senhor não puniu você, o Senhor não matou você, mas eu merecia, sim, mas Ele usou de misericórdia. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Olha só, Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele poupou você, trouxe alívio do seu sofrimento, poupou você da execução, mesmo com todas as prerrogativas contrárias. Deus nos achou num deserto, mortos em pecados. Tudo que merecíamos era sepultura, o castigo eterno, a violenta cólera, a ira de Deus. E Ele vem a você, você consegue ouvir? Pecador, pecador, filho de Adão, DNA de Adão, sangue que borbulha pecado. Ele disse para você, amedrontado com as vestes de folhas, escondidos, nu, e disse, não temas. Como eu não vou temer? Um rato, um verme em pecado, o Senhor vai me punir, não temas. Por quê, Senhor? Porque eu vou usar de misericórdia com você. Não vou dar a você o que você merece. Não vou punir você. Não vou aniquilar você. Vou usar de misericórdia. Foi assim na vida de Mefibosete. Agora, Davi manifestou misericórdia com Mefibosete. Agora ele vai manifestar a graça na vida de Mefibosete. Se não, vejamos o verso 7. Então lhe disse Davi a Mefibosete, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás para sempre a minha mesa. Até aí. Presta atenção. Mefibosete, o quê? Não, mas, peraí. Segundo a tradição, o senhor tem que aniquilar todo descendente do rei que o precedeu. Sou eu. Eu tenho que morrer. O Senhor não vai me matar. Sim. O Senhor vai me poupar. E ainda vai me abençoar. Vai me restituir. Sim. Todas as terras que foram do seu avô. Eu te restituirei. Mas eu não mereço esses presentes, não paguei por ele, não mereço ficar com essas coisas, mas eu te darei como a manifestação da graça, é um presente. Deus faz isso conosco, meu irmão, é dessa maneira que Deus faz conosco. Olha só, ele, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Na verdade não era esse agora, mas está valendo também. Na verdade era o 11. Vamos lá, para você aprender o que é o 11. Olha lá. Deu 11? Aqui.
Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei manda ao seu servo assim parar. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Até aí. Veja só, sabe o que ele fez? Ele não só não aniquilou, como vestiu Mefibosete das vestes reais, e colocou Mefibosete à mesa, como um dos filhos do rei, os príncipes, os herdeiros, para comer com ele como um dos filhos dele para sempre. Ele não era da linhagem de Davi, ele era gentio, estranho. Ele não merecia aquelas vestes, e não podia estar sentado ali. Davi, num ato de graça, presenteia Mefibosete o vestindo das vestes, anéis e coroa, botando na mesa e o tratando como membro da sua família. Deus nos poupa da sua ira, aplaca a sua ira, retém a sua ira, não nos pune por causa da sua misericórdia, e Ele nos adota. Ele nos coloca na família real, nos veste da sua justiça, das vestes nupciais, e nos põe à mesa com Abraão, a vida eterna, sem nós merecermos graça. Ah, que é isso? Graça. Só poderia sentar alguém que pertence à família real. Ele não era, não tem problema, eu adoto. Vocês eram jambuzeiros brabos, e Cristo falou: eu vou enxertar na oliveira verdadeira. Por quê? Porque crei, e quem crê é filho de Abraão. Oh, aleluia! Só poderia entrar na eternidade, no céu, alguém que fosse justo. Mas entramos imerecidamente. Como isso é possível? Como Deus pode perdoar pessoas e colocar nos céus? Graça. Não é maravilhoso? Agora, o verso 7, que eu já li. Então lhe disse Davi: não temas, que eu usarei de bondade contigo por amor de teu pai, te restituirei as terras de Saul. Sabe o que Deus faz, Arival? Se só salvasse, estava bom. Salva e deixa passar fome. Salva e deixa morrer do coração. Salvou. Não. Ele salva. Mas ele veste, alimenta, cura, guia, provê. Já tirou do Egito. Acabou. Saiu do Egito. Tá bom. Agora vamos para Canaã. Quem já saiu do Egito aí diz amém. Amém. Quem está indo para Canaã diz amém. Mas a trajetória é longa, vai precisar de água, sombra, coluna de fogo, pão, codornizes. Codornize cai do céu. Coisa que cai do céu, alguém paga? Bate na rocha e sai água, alguém paga? Quem pagou para aquele guarda-sol daquele tamanho? E a roupa que não gastava? Para que Shopping Guatemi, meu filho? Sandália ali era da Nike. Sabe o que é isso? Eu sustento por graça, eu abençoo por graça, eu livro por graça, eu prospero por graça, eu trago a provisão por graça. Deus poupa da ira, e Deus veste de justiça, mas enquanto esse dia não chega, graça sobre graça é derramada, diariamente sobre nós. O ar é de graça, o sol é de graça, a lua e as estrelas, a água, a terra é sua plenitude. Ele dá aos homens como demonstração da sua graça. Já tirei do Egito, ok. A graça que tira do Egito é a graça que conduz no deserto até Canaã. A graça que salva da ira é a graça que te conduz até a eternidade. Tremendo ou não? Fez isso com Mefibosete. Agora o verso 8, que interessante. É o Arival falando. Fica vendo o Arival aqui, ó.
Então se inclinou e disse: Arival, quem é teu servo para teres olhado para ele como um cão morto, tal como eu? Essa não é a história do Arival, é a sua. Você que está rindo dele, é a minha. Olha só, presta atenção, a afirmação dele é a afirmação da depravação total, da indignidade total, da culpa total, do desprezo total, da consciência, coisa que falta no crente de hoje. Ele está dizendo: você não pode fazer isso, você não pode me pôr no céu, não pode me pôr a essa mesa. Quem sou eu? Eu sou um cão morto, eu não mereço, eu sou coxo, eu sou inútil, eu não fiz nada para ter isso. E Davi: não tem problema, é um presente gratuito. Nós somos maus, nós somos depravados, não merecemos nada disso, mas Ele faz por sua graça. Por sua graça. Agora presta atenção. Se parasse até aqui, ainda não é evangelho. Dá para essa turma aí fora de pilantra pregar até aqui, ainda não é o evangelho. O que é o evangelho? Presta atenção. A Bíblia não dá ponto sem nó. Como isso é possível? Como você pode me perdoar se eu sou o teu inimigo? Não está correto isso. Eu sou descendente de Saul. Eu disputo o trono. Você tem que me matar. Como você pode fazer isso? Segundo, você não pode me pôr sentado nessa mesa. Eu não sou da sua linhagem, não tenho o seu sangue, eu não tenho a sua vestidura. Como Deus pode perdoar pessoas más? Como Deus pode perdoar? Como Ele pode poupar inimigos, transgressores? Como? E como Ele pode colocar pessoas más, gentias, nos céus? Como Ele faz isso? Para fazer isso, alguém tem que pagar. O que Ele diz? No verso 1, disse Davi: resta ainda porventura alguém na casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Eu estou poupando você da ira, Mefibosete, e eu estou pondo você na minha mesa, não é porque você merece, é por causa do bem que alguém me fez, e esse bem dado vai refletir em você. É só por essa razão que você foi poupado, e porque você senta na minha mesa. Como Deus pode nos poupar e nos enviar no céu? Ele só usa de misericórdia e graça, porque alguém pagou a nossa dívida, foi punido em nosso lugar, e nos deu de presente a sua justiça. Então Ele nos poupa e Ele nos salva por amor ao seu Filho Jesus. Não é fantástico? Não, esse glória aí, por favor, está muito presbiteriano. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja só. Primeira misericórdia. Ele só pode perdoar pessoas más se alguém pagar. Ele só usa de misericórdia porque Cristo pagou pelos nossos pecados na cruz. Ok, escute aí. Arival, presta atenção. Estou muito bonzinho, viu? Próxima vez eu vou pregar sobre reverência às autoridades eclesiásticas. Presta atenção. Ele não podia punir Mefibosete por causa de Jonatas. Deus não nos pune porque puniu o filho, porque
satisfez as demandas da sua justiça na morte do Filho. Misericórdia, não dar a nós o que merecemos. A ira foi aplacada pela morte de Cristo. Ou seja, a misericórdia vem por causa de outro. E a graça? Misericórdia não dá o que merecemos. Merecemos o inferno. Ele não deu porque Jesus pagou. E a graça? Ir ao céu. Se fosse só aqui, para o inferno a gente não pode ir. Está pago. Mas também para o céu não podemos entrar. Não há mérito em nós. No inferno não podemos ir, ok? Está paga a dívida, ele puniu o filho em nosso lugar. Mas no céu não podemos entrar, não tem mérito. Aí o que acontece? Cristo cumpre toda a lei e toda a justiça. E se torna o homem perfeito, e só entra no céu o homem perfeito. Cristo foi o homem perfeito e cumpriu toda a lei e toda a justiça. E ele pega o seu mérito, a veste dele, e de graça deposita em nossa conta, e nos veste e diz: vá para o céu com meu mérito, vá para o céu com a minha justiça. Então nós vamos por graça. Fala de novo, aleluia. Aleluia. Tem coisa melhor para pregar, Ival? Vamos fazer um ano aqui só de cruz de evangelho. Para que pregar outra coisa? Pregar só isso aqui. Pastor, minhas necessidades, o resto. Vem no pacote, querido. É combo. Vem no pacote, fica pedindo isso aí não. Cristo cumpriu a lei. Que coisa gloriosa. Ok? Agora, presta atenção. Eu vou terminar, não fique nervoso. Não olhe no relógio. Quem olhar, eu acrescento 15 minutos na mensagem. Vamos lá. Então, verso 11. Disse Ziba o rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, assim seu servo fará. Comeu, pois, Mefibosete a mesa de Davi como os filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Presta atenção nessa palavra aqui, ó. Verso 11, o 12 e o 13 que nós lemos. Presta atenção. Aqui eu vou terminar a mensagem. Imagina o impacto que isso teve na vida de Mefibosete. Lodebar, descendente de Saul, coxo de ambos os pés. Vem o rei com toda a justiça, correto e justo, podendo puni-lo, não pune, restitui as terras a ele, bota a coroa e as vestiais, e põe assentado-se na sua mesa. Mefibosete seguramente disse: quem fez isso por mim? Quem teve misericórdia de um cão morto e asqueroso? Davi. Então Mefibosete vai dizer: Davi, por causa de tudo que fizestes comigo, eu beijarei teus pés e te servirei para o resto da minha vida, sem ser um peso. Meu irmão, isso é que acontece quando nós sabemos, conhecemos o caráter de Deus e o que Deus fez. Quando chegamos diante dele, como pode um Deus justo, perfeito, perdoar uma criatura imunda como eu, e escrever o meu nome no livro da vida, sem que eu merecesse? Quando eu fico sabendo disso, eu vou chegar para ele e dizer: Senhor, não há nada que o Senhor me pedir que será demasiadamente pesado. Irmãos, é como um pai que socorre o filho, um pai que quando o filho bate o carro e pega escondido, o pai chega lá e ele todo esmigalhado no carro: meu pai vai me matar. E o pai abre a porta do carro: filho, o que aconteceu? E pega o filho no carro e toma o filho nos braços
e limpa as feridas do filho, leva o filho no hospital, passa a noite, o dia, o mês, até o filho se recuperar. O filho que bateu o carro e pegou o carro escondido merecia isso, merecia ser punido. O pai não pune. Quando o filho se recupera, o pai pega as chaves do carro. Pode sair, filho. Como é que é? O senhor não ficou bravo? E o senhor ainda está me dando o carro? Misericórdia. Não punir o filho. Graça. Sem merecer. Esse filho entra no carro e vai sair. Quando ele chega na esquina, não, isso aqui não está certo. Ele dá a ré e volta. Papai, me perdoe todo o mal que eu causei a você, papai. Deixa eu te dizer, pai, nada que o senhor pedir para mim será demasiadamente difícil, papai. Como pode pedir o que o senhor quiser? Como eu vou negar algo a um pai tão bom, tão justo, tão misericordioso, que abençoa um fedelho desse? Eu não vou te decepcionar, papai. Assim é Deus, meu irmão. Nos pegou nos meios das migalhas do pecado, curou nossas feridas, ficou conosco até nos recuperarmos, e nos deu de presente vestes, nome, honra, glória, e nos fez habitar nos lugares celestes. Então, a partir de hoje, você vai chegar diante dele: Senhor, como eu posso trair, não adorar, não derramar copiosas lágrimas, não ser santo diante de um Deus que fez tanto por mim? Você vai fazer igual Moisés, prostrado, o adorou. Os instrumentos aqui. Há uma frase de C.S. Lewis, eu vou terminar com ela, sobre a graça de Deus. Um homem com as mãos cheias de pacotes não pode receber um presente. Ou seja, vamos diante de Deus, confessando nossa pequenez. Esse pessoal aqui, eu acho que eles devem saber, deve ter essa aí na manga, Amazing Grace. Não sei, deve ter. Mas graça maravilhosa. Quem completa? Como é doce, graça maravilhosa, como é doce o seu som, que salvou um pobre, um miserável pecador. Arival, onde eu e você estaríamos? O Arival estava lá em Lodebar, gente. Quem não se lembra da luxúria? Quem não se lembra da fossa de iniquidade? Você estava lá, meu irmão, em Lodebar. Você estava nos inferninhos, nas boates, nas biqueiras, nas penitenciárias, no adultério, no vício. Você estava lá coxo de ambos os pés, depravado, filho da ira. E um dia, lá nos seus aposentos tenebrosos, toque, 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 é a fúria do rei com a espada. Não, é a mão da misericórdia. Não temas. Você pode ouvir o doce som, não temas, usarei de misericórdia contigo. E tem mais, troca essas roupas. Não são roupas dignas de um príncipe. Senhor, mas são muito caras. Não tem problema, são de graça, são emprestadas, dadas. Quem deu, Senhor? Seu irmão mais velho. Meu irmão mais velho? Ele deu as vestes dele. Como é que ele chama? Para que eu agradeça a ele. Jesus Cristo. Seu irmão mais velho, você está com as roupas dele, do seu irmão. As roupas que te vestiram, as roupas que vão te dar direito de entrar nos portões do céu e na festa nupcial dizer: entra no gozo do teu Pai. Fecha os olhos, chora, ri, ajoelha, grita, fica de pé, faz o que você quiser. Seja grato, louve, 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 louve,
Louve. Faz igual Moisés. Tendo visto isso, prostrou o seu rosto em terra. Os joelhos têm que chacoalhar, meu irmão. Tem que haver tremura. Tem que haver, o coração tem que sair da garganta em gratidão. Oh, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos. Te agradecemos, Senhor.